lá no Velho Testamento, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 1 em diante. Juízes fica depois do livro de Josué. Todos encontraram? Vamos lá. Diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Porque vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Até aqui a leitura. Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Primeiro eu gostaria de dizer a vocês uma boa notícia. Quantos gostam de boa notícia aqui? Deixa eu ver. Quem gosta de boa notícia? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas e de boas notícias. E a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus está voltando. A Bíblia diz que Ele voltará. Jesus voltará. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz: então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Diz o texto, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome dEle. Está muito fraco o teu aplauso, acho que você pode melhorar o volume dele. Glória a Deus. Agora, gente, ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Alguns às vezes se arriscam por aí, colocando data, o dia e hora, e se dão mal, quebram a cara. Mas eu fico pensando, se Ele voltar daqui a 50 anos, vamos pensar, Jesus voltando daqui a 50 anos, a maioria de nós não estará mais aqui. E aí eu pergunto, quem então sentará nos bancos desta igreja? Hein? Você já pensou isso? Serão os filhos dos nossos filhos? Eu fico pensando, será que a próxima geração fará como você, que acordou hoje pela manhã e disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Será que os nossos filhos terão a mesma alegria, a mesma disposição de se levantar cedo para participar
do culto de adoração a Deus? Ah, meus irmãos, eu pergunto, você deseja ter os seus filhos e a sua família em chamas para Deus? Quantos desejam aqui? Deixa eu ver. Você deseja isso? Você deseja ter esta comunidade em chamas para Deus? Esta é a nossa oração. Incendeia-nos, Senhor. Aviva-nos. Realiza uma obra poderosa em nossa comunidade. Esse tem sido o nosso clamor. Eu me lembrei da minha juventude, pessoal. E aos domingos os jovens participavam dos 2 cultos. Tanto pela manhã quanto à noite. Meu pai está aqui, ele sabe muito bem que em casa isso acontecia sempre. Às vezes, quando nós tínhamos prova na escola, na segunda-feira, eu lembro por vezes meus pais dizendo o seguinte, olha, domingo nós vamos à igreja, de manhã e noite. Se vocês precisarem estudar, tem um período da tarde. Às vezes a gente queria, né? Ô pai, podemos faltar num culto? Porque tem prova amanhã e nós precisamos estudar. E o pai dizia, o pai e a mãe, não, nós vamos estar na comunidade. Precisa estudar? Estuda no sábado. Estuda no domingo à tarde. Sabe, gente, isso era um valor inegociável. E o tempo passou, gente, e hoje é difícil os jovens estarem pelo menos em um dos cultos dominicais. Como é difícil isso. E eu fico pensando onde é que eles estão. Pergunto a você, onde que seus filhos estão? Onde é que estão os teus filhos? Alguns estão nas baladas. Outros chegaram das baladas de madrugada, das festas, estão dormindo. Outros estão viajando. Estão com amizades do mundo. E não tem mais o menor interesse pelas coisas de Deus. E aí, olhando para esta realidade, meus irmãos, surge uma pergunta para nós. Qual será o futuro da igreja? Não apenas comunidade da graça, mas da igreja como um todo. Qual será o futuro da igreja? E o texto que nós lemos, no versículo 10, eu gostaria de pedir a você que, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler aqui alguns versículos e destacar alguns pontos importantes. O verso 10 que nós lemos nos chama atenção, porque diz o seguinte: e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Você pode repetir esse trecho? Vamos lá? E surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Mais uma vez. E surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Olha, meus irmãos, a questão é que a experiência com Deus não vem pela genética dos pais crentes. A frase, filho de crente, crentinho é, esquece, não é verdadeira. Filho de crente nasce, é consagrado a Deus, mas ele vai crescer, vai tomar as suas decisões e vai responder por elas. E ele terá que ser ensinado e ter também as suas próprias experiências com Deus. Mas vamos pensar aqui, juntos, o que é que está acontecendo aqui nesse texto? O que é que está acontecendo nessa história? Veja, Israel havia começado a tomar posse da terra prometida com Josué. Isso levou muitos anos. Josué liderava como sacerdote e como homem de Deus, e ele chamava o povo à responsabilidade quando ele dizia: olha, eu não sei a quem vocês servirão, mas eu digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que é que o povo fazia vendo o seu líder assumindo aquela postura? O que é que acontecia? O povo seguia junto com ele, e o povo declarava: olha, Josué, nós também, a nossa casa também servirá o Senhor. Eles estavam juntos, mas, queridos, o tempo passou e Josué morreu. O que aconteceu com Josué? Morreu. E com a morte de Josué, o povo ficou sem uma liderança forte. E para governar aquela nação,
Deus levantou vários juízes. Mas, durante esse período, diz o texto aqui que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Uma geração distante de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós aqui, todos nós que temos filhos, que temos netos, ou que conhecemos gente mais nova, nós precisamos parar um pouquinho e fazer algumas reflexões nesta manhã. E eu queria convidar vocês, nós juntos, a refletirmos de maneira sincera, de maneira honesta, com um coração humilde, com um coração quebrantado na presença de Deus. Porque a este coração quebrantado e humilde, Deus não despreza. Deus vai tratar conosco. Deus já está falando, como nós já mencionamos. Ele já está falando. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra os teus ouvidos e permita que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente com você. Em nome de Jesus. Amém? Mas o texto diz, eu quero destacar aqui, o verso 10, e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Você pode repetir comigo? Vamos lá, de novo. E surgiu... Diga mais forte, assim eu tomo uma aguinha. Obrigado pela ajuda. A primeira reflexão que eu faço, diante desta frase, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Primeira reflexão, o problema começou dentro de casa. Onde é que começou o problema? Dentro de casa. Por que a nova geração não conhecia mais a Deus? Por quê? Diz o verso primeiro aqui, o anjo do Senhor saiu de um lugar chamado Gilgal e foi para Boquim. Por que houve esse deslocamento, gente? Porque o povo havia se mudado. Em Gilgal, o povo se consagrava, o povo obedecia a palavra do Senhor. Ali eles viram Deus agir, eles viram as maravilhas, eles viram os milagres, eles viram tantas coisas. Ali eles viram a boa mão de Deus, ali eles fizeram votos ao Senhor. O povo se consagrava ao Senhor, confessaram pecados e celebraram vitórias. Foi em Gilgal que o povo viveu em comunhão com Deus. Mas o texto diz que eles foram para Boquim, que no hebraico significa pranto. Boquim significa pranto. Mas olha só, eles não somente, irmãos, mudaram de lugar, mas mudaram também de postura. Aquele povo que era abençoado, né? Um povo que era fiel, um povo consagrado, agora começaram a reclamar, se corromperam, se envolveram com o pecado da idolatria e abandonaram o Senhor. Gente, e o que é idolatria? Idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas é colocar no lugar do Senhor qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Ele. E aí pode ser, por exemplo, dinheiro, pode ser poder, pode ser um líder, pode ser um político, pode ser um artista, pode ser um cantor e tantas outras coisas. Aquele povo está envolvido com idolatria. Meus irmãos, Israel então foi repreendido e o texto diz que eles não ouviram. E o versículo 4, Deus disse: vocês me abandonaram, vocês me abandonaram. E então o texto mostra que eles começaram a chorar. Mas pessoal, onde é que tudo começou? Onde foi que tudo começou? Nas famílias de Israel. Veja, os pais não passaram para os seus filhos os desígnios de Deus. O problema estava dentro de cada casa, e ali começou a decadência de uma geração.
Por isso, meus queridos irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, todos nós aqui, temos uma grande responsabilidade com a geração seguinte. Nossos filhos, nossos netos, jovens, adolescentes, crianças. Nós temos, meus irmãos, que estar atentos o tempo todo. Porque as coisas acontecem de uma maneira tão sutil que a gente nem percebe. E então, as pessoas dizem o seguinte: mas o que é que tem, pastor? O que é que tem? Qual é o problema? Está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo entrando por esse caminho. Todos se comportam desse jeito. Todos se comportam da mesma maneira. Não tem problema algum, pastor. Não tem problema algum. Olha, meus queridos irmãos, a questão começou a surgir dentro das famílias de Israel. Eles abandonaram a educação dos seus filhos. Eles abandonaram os preceitos do Senhor. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa onde, gente? É dentro de casa. Nós precisamos fazer uma reflexão, nós precisamos nos avaliar onde nós estamos errando, gente. Onde temos falhado. Muitas coisas que os nossos filhos estão fazendo, ou até mesmo deixando de fazer, tem a ver com a gente. Tem a ver comigo e com você. Por quê? Irmãos, fazer filho é fácil. Difícil é educar. Não é não? Difícil é educar. É por isso que a gente precisa se prostrar diante de Deus todos os dias e pedir: Pai, me dê sabedoria, porque não é fácil. Pai, me ajuda, porque é difícil. E por que é difícil, pessoal? Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão cada vez mais inteligentes. Os nossos filhos estão cada vez mais rápidos, mais ágeis. Olha, a visão de mundo, de realidade, de sexualidade mudou, pessoal. E nós precisamos criá-los debaixo de uma referência. Nós precisamos criá-los debaixo do quê? É de uma referência. E qual é a referência? Qual é a nossa referência? Sabe qual é? A palavra de Deus. Nós precisamos criar os nossos filhos debaixo desta referência, que é a palavra de Deus. Quando os pais trazem os seus filhos, por exemplo, no MAG, juniores, adolescentes, junto com o pastor César Stagno, os jovens, com o pastor Gustavo Xavier, quando você traz os seus filhos aqui aos sábados, isso é um investimento. Quando você, pai, deixa o seu filho aqui nas salinhas, nosso comum aqui, de seus filhos pequenos, isso é investimento. Por quê? Porque os seus filhos, neste exato momento, eles estão sendo ensinados com a palavra de Deus. Não é ficar só brincando, massinha, né, jogando bola. Não, claro, tem brincadeira, tem uma série de coisas, mas eles estão sendo ensinados com a palavra de Deus. Então o que você está fazendo é um investimento. É um investimento na vida do seu filho. A Bíblia diz: ensina a criança ao deitar, ao levantar, escreve nos umbrais da porta. Porque, irmãos queridos, o que eles vão levar para a vida, sabe o que é? É a palavra. O que eles vão ser amanhã tem que estar baseado nesta palavra. E muitos filhos têm se perdido, pessoal. Onde é que estão os seus filhos? Isso aqui não é uma palavra de acusação, de apontar dedo não, viu, queridos? Mas é para trazer uma reflexão. Onde é que estão os nossos filhos? Onde é que estão os nossos filhos? Muitos filhos estão perdidos. Por quê? Porque os pais perderam a referência da palavra. Alguns pais acabam dizendo o seguinte: mas os outros pais também fazem desse jeito, não tem problema, vamos fazer assim também. É a modernidade. É a moda. Pastor Ronaldo, a gente tem que se contextualizar. Meus irmãos, e aí sabe o que vai acontecendo? Nós começamos a dar uma série de desculpas, e quando a gente está em casa, a gente fala mal da igreja, na frente dos filhos,
fala mal do pastor na frente dos filhos, critica a igreja na frente dos filhos. E vamos criticando, e aí então nós vamos abrindo guarda, e daqui a pouco perdemos os nossos filhos. Triste isso. Queridos, Ronaldo, eu tenho que ter a competência para influenciar os meus filhos a respeito das coisas de Deus. Você, pai, tem que ter a competência de ensinar os seus filhos com relação às coisas de Deus. E se os pais não estão aos pés do Senhor, sabe o que vai acontecer? Os filhos também não estarão. Se você, pai, não ler a Bíblia, seu filho também não vai ler. Se você, pai e mãe, não orar, o seu filho também não vai orar. Se você, pai e mãe, não tiver amor pela igreja, o seu filho também não vai ter. Se você, pai e mãe, se você não fizer parte do serviço no corpo de Cristo, o seu filho também não vai fazer parte, não vai valorizar o serviço na casa de Deus. Porque, queridos, o que a gente deixa nessa vida é o exemplo. O que a gente deixa na vida, irmãos? Eu sempre costumo dizer, eu vou repetir. A gente deixa 3 coisas nessa vida. Primeiro é o exemplo. Segundo, exemplo. E terceiro, exemplo. Guarde essas 3 coisas, não esqueça. Exemplo, exemplo e exemplo. Onde é que foi que erramos? Ou onde estamos errando? Hein? É claro que cada um de nós tem uma resposta de acordo com a sua realidade familiar. Eu sei disso. Agora, o que nós temos que fazer como pais é incutir em nossos filhos a palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque um dia a gente vai morrer. Sabia disso? Um dia você vai morrer. Todos nós vamos morrer. E o que é que vai ficar? É a palavra. A vida é assim. Nós não criamos os nossos filhos para nós, mas nós criamos os nossos filhos para que eles sejam cidadãos do reino, servos e servas do Senhor. Amém, gente? E muitos pais trabalham apenas para deixar uma grande herança para os seus filhos. Estou trabalhando, estou me esforçando porque eu quero deixar uma grande herança para os meus filhos. Ok. Legítimo. Que bom que você pensa nisso também, mas deixa eu dizer para você e te alertar. Olha só, tudo isso sem Deus de nada vale. De repente você vai ter um filho famoso, um filho rico, com posses que você deixou, mas indo para o inferno. É isso que você quer? Então você precisa entender que o que você vai deixar para os seus filhos é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 22, versículo 6, anote aí, um texto conhecido: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Amém. Essa é a primeira reflexão. Diante do texto que nós estamos meditando. Qual é a segunda reflexão? A segunda reflexão, queridos, mostra para nós 5 sinais do porquê aquela geração estava distante de Deus. 5 sinais. E se você estiver anotando, anote aí, porque o texto mostra isso para nós. Olha só, queridos, foi em Boquim que Israel começou a se corromper. Em Gilgal, eles eram um povo consagrado, mas em Boquim, eles começaram a se corromper. E o texto mostra para nós aqui alguns sinais que evidenciam porque aquela geração não conhecia mais o Senhor e era uma geração que estava longe de Deus. O texto mostra para nós. E se nós dermos atenção a isso, queridos, o que eu vou mencionar, estes sinais, nós vamos aprender muito. E olha só, quais são os sinais? Primeiro sinal, está na tela. Primeiro sinal, eles não reconheceram os feitos de Deus no passado. Primeiro sinal. Segundo sinal, olha na tela, eles não tinham gratidão no coração. Terceiro sinal, eles não conheciam os mandamentos, a palavra de Deus. Quarto sinal, eles não experimentaram o poder de Deus. E quinto sinal,
eles não tinham experiências com Deus. Será que a gente pode repetir esses 5 sinais? Vamos lá, gente? Você me ajuda aqui? Luquinha, vamos lá, gente. Eles não reconheceram os feitos de Deus no passado. Primeiro sinal. Segundo. Terceiro sinal. Quarto sinal. Quinto sinal. Esses eram os sinais. Agora, o que é que nós, meus irmãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos? O que é que eu e você temos que ensinar aos nossos filhos para que eles sejam uma geração saudável, uma geração forte, uma geração no Senhor? Aí é o contrário disso que a gente acabou de ver. Quer ver só que interessante? Primeiro, olha lá. O que é que nós temos que ensinar aos nossos filhos? Que eles reconheçam os feitos de Deus. Ou seja, o que Deus fez, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. Isso tudo, gente, nos ensina. Isso tudo mostra que Deus está conosco. Isso tudo solidifica a nossa fé. Então fale para os seus filhos, conte para os seus filhos o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja. Mostre aos seus filhos as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós e que nos deixam alegres. Fale com os seus filhos, porque, queridos, há alegria quando nós reconhecemos as grandezas e os feitos de Deus. Há alegria. Segundo, o que é que a gente tem que ensinar aos nossos filhos? Que eles tenham um coração grato. Uma das coisas, meus irmãos, que mais desagrada a Deus, sabe o que é? É a ingratidão. Ingratidão. Então ensine os seus filhos a agradecer. Agradecer por coisas simples, pelo dia, pelo café da manhã, pela roupa que veste, a casa que mora, a escola que estuda, os amigos, a igreja. Ensine os seus filhos estas coisas. Eles precisam aprender o sentido da gratidão a Deus. Ensine os seus filhos, por isso que a Bíblia diz, né? Traga à memória tudo que lhes dê esperança. Traga à sua memória tudo aquilo que traz esperança. O que é que Deus tem feito por você, pela sua casa? Ensine os seus filhos a serem agradecidos. Nós precisamos, irmãos, ser gratos e lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito e o que Ele fez. E eu quero dizer para vocês que o Senhor tem feito grandes coisas e por isso nosso coração se enche de alegria. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, apesar de você mesmo, apesar das suas falhas e limitações. Deus tem feito grandes coisas e a gente não pode deixar de agradecer a Deus. Ele tem sido bom. O que é que a gente tem que ensinar aos nossos filhos? Terceiro, que eles conheçam a palavra. Que eles conheçam o quê, gente? Agora, pessoal, ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém. Se você não conhece a Bíblia, você não tem nada para dizer para o seu filho. Não tem jeito, pessoal. Porque na hora que ele chega em casa, com os conceitos do mundo na cabeça, sabe o que você vai dizer para ele? Nossa, filho, é mesmo? Eu não sabia, que interessante isso, hein? É o que você vai dizer para ele. Ah, eu aprendi lá na escola, aprendi na faculdade sobre tais conceitos. E aí, pai, o que você acha? E aí, mãe? Nossa, que interessante. Essa eu não sabia. E é bem capaz de você se converter ao que ele está dizendo ainda. Não é, pai? Agora, quando você conhece a Bíblia e o seu filho chega em casa com os conceitos do mundo na cabeça e começa a dizer para você, você vai dizer assim, filho, legal, senta um pouquinho aqui, ó. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus, filho, diz outra coisa sobre este assunto. E aí você vai incutindo e passando para os seus filhos os princípios de Deus. Nós precisamos, queridos, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Uma das coisas que esta igreja sempre valorizou
e continua valorizando, e assim vai ser, é a pregação da palavra de Deus. Porque a palavra traz sustento. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra que vai te livrar do pecado. Quando você se aproxima da palavra, você se distancia do pecado. E quando você se aproxima do pecado, você se distancia da palavra. É a palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Portanto, se você não se identifica com esta igreja porque prega a palavra, então você está em lugar errado. Porque aqui a gente não está preocupado com pirotecnia, com coisas místicas, com rola-rola, com grito. A gente não está preocupado com essas coisas. Nós estamos atentos e preocupados em ensinar a palavra de Deus para a sua vida, para você, para a sua família, porque ela que vai trazer sustento, segurança e vitória para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós temos que ensinar aos nossos filhos? Quarto, anote. Que eles conheçam o poder de Deus. Pergunte aos seus filhos se eles têm experimentado o poder de Deus. Ensine os seus filhos que todas as conquistas e capacitação vêm do Senhor e do seu poder. Ensine os seus filhos que Deus está presente, fazendo, agindo, realizando, dando vitória. Ensine aos seus filhos que Deus está na vida deles, com poder, com graça, e que se não for o Senhor na vida deles, eles não conseguirão conquistar nada nessa vida. Ensine aos seus filhos que eles dependem do Senhor assim como você e eu. Nós precisamos de Deus. Ensine aos seus filhos que nós precisamos reconhecer que a mão de Deus precisa estar sobre nós. Porque se a mão de Deus não estiver sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós seremos destruídos. E a mão de Deus é a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto. Ensine os seus filhos isso. Ensine que eles conheçam o poder de Deus. E o quinto ensinamento, qual é? Ensine aos seus filhos o quê? Que eles tenham experiências com Deus. Que eles tenham o quê, gente? Experiências com Deus. Pergunte para os seus filhos se eles já nasceram de novo. Pergunte aos seus filhos se eles já tiveram um encontro real com Cristo. Se eles têm um coração transformado. Se eles são batizados com o Espírito Santo. Pergunte a eles. Pergunte quais são as experiências que eles têm tido no tempo deles de oração e leitura bíblica. Pergunte, chama o seu filho e fala: meu filho, o que é que Deus tem falado com você diante do teu tempo devocional? Diante da oração? Fala com o pai. Ensine isso aos seus filhos. Ensine seus filhos sobre as prioridades da vida cristã. Gente, a vida cristã é uma vida com prioridades. Quem estabeleceu isso foi o próprio Jesus, quando ele disse: buscai em primeiro lugar. Ok, gente? O reino de Deus é sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo, é primeiro, tem prioridade. É o reino de Deus. E a sua justiça? Queridos, o que aconteceu com aquela geração começou dentro de casa. Aquela geração, olha só, não teve palavra, não teve testemunho, não viu o poder de Deus. Aquela geração não era grata, e ele estava distante de Deus. E nós sabemos muito bem que tudo na vida tem consequência, porque tudo que o homem semear, ele colherá. Não tem jeito, a lei da semeadura, gente, é infalível. É infalível. Mas há um terceiro aspecto dessa ministração, irmãos. Há uma terceira reflexão para a gente fazer. Que fala sobre as consequências do distanciamento de Deus. Tenha atenção nisso. Quais foram as consequências? E quais são as consequências quando nós nos afastamos de Deus? Primeira consequência, as famílias começaram a ser destruídas. O texto mostra isso. Aí você pode acompanhar na Bíblia, versículo 14. Olha só, a primeira consequência, as famílias começaram a ser destruídas.
Versículo 14 diz: Deus os entregou nas mãos de invasores que os saquearam, os empobreceram e os destruíram. Gente, aqui está falando sobre a presença da destruição dentro de casa, dentro dos lares. Olha a segunda consequência, gente. Segunda consequência, veio a ira de Deus. Versículo 14 ainda, acompanhem. Diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Gente, quando nós erramos, Deus nos corrige. Quando nós erramos, Deus nos disciplina. E por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Então eu quero dizer para você, pai e mãe, quando você não disciplina o seu filho, você está sendo egoísta. Você está sendo perverso. Sabe por quê? Porque quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Há uma terceira consequência, olha só. Terceira consequência, houve perdas. Versículo 15 agora. Diz assim: sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Irmãos, nós temos perdido muitas coisas nesta vida. Nós temos perdido muitas coisas, sabe por quê? Porque a gente tem se distanciado da palavra de Deus. Esse é o problema. Por isso está perdas na nossa vida. Problemas, dificuldades. E olha só a quarta consequência, gente. Quarta consequência, a falta de paz. Versículo 15 ainda diz que grande angústia os dominava. Aquela geração, irmãos, não tinha paz. Era uma geração que vivia triste, abatida, em aflição e desgosto. E aí, meus queridos irmãos, pensando sobre hoje, sobre os nossos dias, quais são as consequências, meus irmãos? Quais são as consequências? Hoje nós temos uma geração também que não conhece a Deus. Nós temos uma geração mais fraca espiritualmente. Uma geração que não conhece a Bíblia. Uma geração que abandonou os princípios e valores das Escrituras. O problema, gente, é que nós fomos perdendo as coisas ao longo do tempo, achando que tudo era normal. Não deixa rolar. É a moda. E sabe, meus irmãos, e o que tem dominado nesses dias a vida de muitos são algumas filosofias. Por exemplo, a filosofia do hedonismo. O que é o hedonismo, gente? É a busca pelo prazer a qualquer preço. Então o que acontece? Hoje nós temos uma geração que pensa com o coração. Uma geração superficial. Uma geração de relacionamentos fracos. Uma geração insubmissa. Uma geração que não respeita ninguém, não respeita professores na escola. Não respeita a polícia nas ruas. Não respeita as autoridades. Não respeita os pais em casa. Não respeitam a família. Você já viu o filho falando de qualquer jeito com o pai? Com grosseria? Com desrespeito? Essa é a marca dessa geração, uma geração que hedonista. Hedonista, que busca o prazer a qualquer preço. Que pensa com o coração. Geração superficial. De relacionamentos descartáveis, de relacionamentos fracos e que não respeita ninguém. Que triste realidade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar as próximas gerações. Quem está comigo nessa, levanta a mão e diga amém. Amém, queridos? Nós precisamos sim. Tem muitos pais dando muito dinheiro para os filhos, para os seus filhos, e sendo péssimos pais. Estão apenas cumprindo uma maneira de aliviar a sua culpa no processo educacional. Essa é a grande verdade. Os pais hoje, eles dizem o seguinte: olha, eu não posso dar atenção para o meu filho, eu não posso ler a Bíblia com meu filho, eu não posso orar com meu filho, mas tem uma coisa que eu posso, é dar dinheiro para ele. É o que tem acontecido. Ou seja, isso, gente, é um processo psicológico claríssimo de transferência. Entenda isso. Ou seja, eu vou suprir alguma coisa que eu não posso dar ao meu filho.
ou que está lá no meu inconsciente e eu sei que eu não estou dando e não estou fazendo? Cuidado com o dinheiro, pessoal. Você pai, você mãe, cuidado com o dinheiro. Os nossos filhos querem tudo. Eles querem comprar tudo. Eles querem o tempo todo. E tem que ser agora. Não pode ser amanhã, não pode esperar. Não pode ser um pouquinho mais. Não tem que ser agora. Cuidado com isso. Sabe por quê, gente? Porque nós vivemos numa geração hedonista, numa geração superficial, materialista e de relativismo moral e ético. Essa é a marca da geração. E eu vou dizer mais. As consequências, irmãos, presta atenção. As consequências que vieram para Israel são as mesmas para nós. Não se iluda. O que acontece? Os invasores chegam, as batalhas são perdidas, a angústia no coração e a geração não confia mais em Deus. E o problema começou onde? Dentro de casa. O problema começa dentro de casa. Mas aí eu quero encerrar essa ministração com vocês, eu quero concluir com vocês esse tempo. Você deve estar perguntando, poxa vida, pastor, tanta coisa que eu ouvi nesta manhã, mas diante disso, o que fazer então? O que é que nós vamos fazer diante deste quadro que eu coloco diante de vocês e diante de nós? O que fazer? O primeiro desafio é abrir o nosso coração para Deus. Esse é o primeiro desafio nesta manhã, nos humilharmos e pedirmos perdão. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele te exalte. Se humilhe diante do Senhor. O erro, gente, começou em nós, começou no nosso liberalismo, começou na frouxidão das nossas casas, começou em nós, pais, que muitas vezes por causa de um amor distorcido, por causa de deficiências emocionais que nós temos, nós não disciplinamos os nossos filhos. Começou em nós, queridos, mas a frouxidão também começou na igreja. Isso é uma triste realidade. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos clamar a Deus de joelhos, na presença do Senhor, meus queridos, pedir perdão, pedir graça, e começar a corrigir essa situação. E se há uma coisa que nós não devemos deixar de proclamar, que nós vamos proclamar sempre, é a palavra. É o que, gente? É a palavra. Só a palavra e o poder de Deus pode mudar a mente de uma pessoa e de uma geração. É só a palavra, gente. Só a palavra. É claro, nós queremos formar uma geração que luta por direitos, uma geração moral e ética. Nós queremos uma geração sem corrupção. É ou não é? É isso que nós queremos. E é isso que nós temos orado, inclusive, pelo nosso país. Nós queremos um país diferente, um país sem corrupção. Nós queremos, mas eu vou dizer para vocês, uma nova geração não será melhor se primeiro não mudar a sua essência. E a essência só muda através da palavra de Deus que produz o novo nascimento. É através da palavra. Conhecer as Escrituras é isso que vai transformar a sua vida e o seu coração. Você já teve uma experiência real com Cristo? Você já nasceu de novo? Você conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra? Você já experimentou isso na sua vida? Hein? Pense sobre isso, reflita hoje sobre isso. É tempo da gente fazer uma reflexão séria mesmo, porque o problema é grave, gente. O problema é seríssimo. O problema é de todos nós. O problema é da família. O problema é da igreja. E é tempo da gente fazer uma reflexão honesta. E diante de Deus, pedirmos perdão. E dizer, Pai, me ajude. Pai, me ajude a formar uma geração que conheça o Senhor. Me ajude a formar uma geração que conheça o Senhor. Que os meus filhos te conheçam verdadeiramente. Me ajude nisso, Pai. E aí volta a pergunta aqui. Será que daqui a 50 anos, esses bancos da igreja vão estar vazios? Será?
Qual é o legado que nós estamos deixando para a próxima geração? Esse ano nós estamos tratando sobre esse tema, sobre o legado. Esse é o tema do ano de todas as comunidades. O que nós vamos deixar para a próxima geração? Que o Senhor nos livre, irmãos, de formarmos uma geração que não conheça o Senhor. Você pode dizer amém a isso? Mas que Ele nos ajude a manter uma chama espiritual acesa no coração dessa próxima geração. Porque nós queremos ver uma próxima geração vivendo em chamas para Deus. Você não quer ver os seus filhos vivendo em chamas para Deus? Orando, buscando a Deus, estando aqui nesta comunidade, servindo ao Senhor com dons e talentos. Você não deseja isso? Nós queremos essa chama. E queremos ver os nossos filhos dando muitos frutos que vão glorificar o nome do Senhor. E aí eu encerro com uma promessa da palavra lá do Salmo 112, que diz assim, queridos, olha só, aleluia, Salmo 112, versículo 1 ao 3, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Há uma outra versão que diz, os seus descendentes serão influenciadores na terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Repito aqui para a gente aplaudir ao Senhor. Receba essa profecia aqui. E você vai receber com um forte aplauso, pode ser? Vamos lá? Olha lá. Calma, segura aí. Eu vou citar aqui, profecia para a nossa vida e para a nossa casa. Os seus descendentes serão influenciadores. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens e mulheres íntegros na presença do Senhor. Aleluia!